Olá, meus amigos concurseiros. Hoje eu vim comentar aqui as duas questões polêmicas da prova de Direitos Humanos da PM do Tocantins. Pessoal, algumas pessoas entraram em contato comigo no meu Instagram falando que achavam que as questões seriam anuladas, que cabia recurso e tudo mais. Pessoal, eu não acho que caiba recurso, porque está dentro do programa as questões. Bora lá, bora comentar em cima delas. Pessoal, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem estudou comigo no curso, eu falo várias vezes sobre a natureza jurídica da declaração. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi aprovada como uma resolução das Nações Unidas. Ela não foi aprovada como um tratado. Eu sei que algumas pessoas marcaram a questão que falava que ela é um tratado internacional valendo como norma internalizada pelo ordenamento jurídico. Está errado, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado internacional. Ponto. Não tem divergência sobre isso, porque aqui nós estamos falando da formalidade em que ela foi criada, em que ela foi aprovada. Então, não está errado isso aqui, não tem duas questões certas. Um aluno meu me mandou um fundamento que a doutrina diverge. Pessoal, não há divergência. A declaração, ela é formalmente uma resolução, ela é uma recomendação. Formalmente, ela não tem força vinculante. Materialmente, que é o que eu falo nas minhas aulas, ela tem força vinculante porque ela se tornou um costume internacional. Pelo fato de os países adotarem ela internamente nos seus ordenamentos jurídicos, ela se tornou vinculante materialmente. A comunidade internacional espera que os países, que os estados adotem a declaração, mas formalmente ela não vincula nenhum estado. Ela é uma mera recomendação. Então, pessoal, o CESP, às vezes a gente não pode discutir com a banca. O CESP está cobrando de você esse conhecimento que a gente estuda quando se fala na declaração. Então, ele quis saber aqui qual é a natureza da declaração. E a natureza da Declaração Universal dos Direitos Humanos é de recomendação. Não tem outra alternativa correta aqui, pessoal. Não tem. Ela é uma recomendação a respeito da aceitação e promoção de suas deliberações. Tá? Então, não fiquem mirabolando, criando teses, porque, pessoal, a gente tem que ter isso em mente. Tá? Infelizmente, muitas pessoas erraram por achar que a declaração é um tratado, mas ela não é um tratado, ela é uma recomendação. E ela não tem força vinculante. Aqui, pessoal, ele pediu a natureza. Se ele quisesse que você saber de você como ela acontece no caso real, aqui no mundo real, fora da lei, fora do documento, tudo bem. Mas não, aqui ele cobrou de você se você sabe qual é a natureza, como foi que a declaração foi aprovada. E ela não foi aprovada com força vinculante, porque ela é uma resolução. E resoluções têm caráter de recomendação. Então, a única, pessoal, a única possível é a letra A, no caso desse tipo que a gente pegou aqui. Tudo bem? A outra questão, ela fala sobre os aspectos gerais dos direitos humanos. Então, está dentro do programa. Foi uma questão mais difícil? Foi. Por quê? Porque é muito raro a gente falar em direitos comunicativos. Muito raro. A gente dar nossas aulas e falar em direitos comunicativos. A gente fala em direitos de liberdade de expressão. E aí, aqui é a letra C. Tá? Alguns marcaram liberdade de comunicação nas mídias sociais, liberdade de imprensa. Aqui ele queria o gênero e não a espécie do direito comunicativo. Os direitos comunicativos, a partir da perspectiva dos direitos humanos e de sua proteção, podem ser entendidos de forma sintética como liberdade de expressar opiniões em matéria religiosa, ciência, arte, etc. Quando você pesquisa na internet, pode pesquisar, direitos comunicativos, você vai achar esse conceito aqui. É a liberdade que a gente tem de manifestar as nossas opiniões. E não mas então é liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Não, é muito maior. A nossa liberdade de consciência, a nossa liberdade de expressão é muito maior.
ela não engloba somente, por exemplo, a imprensa, somente as mídias sociais. Não. A liberdade de manifestação religiosa é uma liberdade de expressão. A ciência, a arte e outras áreas também das nossas vidas, tá? O acesso à internet também é um direito comunicativo, mas ele não está falando aqui acesso à internet, tá? É uma espécie, ele queria o amplo. Letra C. Você pode tentar debater falando que existe mais de uma resposta correta, mas eu não concordo. Aqui o SESP queria o amplo, queria de fato o que é direito comunicativo como um todo, tá? Então essas foram as questões, foram 2 questões de direitos humanos e foram as que eu vi que mais os alunos ficaram achando que ia anular, enfim, brigando com isso. Pessoal, realmente eu não acredito que vai haver anulação, vocês podem tentar aqui nessa, né, falando que fica parecido, que é a mesma coisa, não é a mesma coisa, é uma espécie, é uma forma, mas ele queria o todo, o amplo, o maior, tá? Então, essas foram nossas 2 questões. Eu espero que vocês tenham acertado, quem está assistindo, mas é isso, tá? Então, eu, Letícia, não considero que seja passível de recurso, tá? Então, essas foram nossas questões. Espero que você tenha feito uma ótima prova, né? Tirando essas 2 questões polêmicas, que você tenha feito uma ótima prova e sucesso!